Hoje você vai aprender. Hoje nós iremos falar sobre o Rio de Janeiro. Não só sobre o Rio de Janeiro, como São Paulo e todo o estado do Brasil. Porque coisas estranhas estão aparecendo nos céus. Eu falo céus porque existe um certo plural aqui, ok? Então, nesse universo que está acima da gente, que de fato é desconhecido, a ciência fala que é o espaço sideral, mas infelizmente é uma informação centralizada. Você não vê nenhum órgão de exploração independente. São todos eles em conluio com o governo e todos os governos é uma elite mundial. Então a verdade do que está acima de nós, verdadeiramente, camalhãozinho, nunca saberemos. Porém, a gente especula que tem algo muito avassalador para cima. Contudo, vem aparecendo coisas estranhas no céu. E eu tenho um vídeo aqui de Tóquio, que foi agora, não foi muito longe não, que apareceu uma nave espacial do tamanho de uma cidade. E assim, ninguém fala sobre isso, a mídia não fala sobre isso, então eu tenho um compilado de vídeos para trazer para você, tá? Mas é claro, antes de iniciar o vídeo, importantíssimo falar isso aqui para você. Ponto número 1, participe do canal Brasil Resiliência Cristã, tá? É o seu dever entender o que é a nova ordem Parará Pororô Mundial, é o seu dever entender onde que estamos inseridos. Então lá no Brasil Resiliência Cristã, eu tô com uma minissérie de mensagens subliminares, onde nós estamos analisando filmes, seriados, comerciais, todos eles com mensagens subliminares. Recomendo que você participe por lá. Quando você estiver assistindo esse vídeo, provavelmente já vai ter o 4º vídeo de mensagem subliminar. Então, recomendo muito que você participe lá do Brasil Resiliência Cristã. E quem quiser, tá, conhecer o meu trabalho, né, dentro aí do conteúdo premium, você tem o meu contato pessoal, você tem a comunidade fechada do Humberto Volz, a comunidade fechada do Brasil Resiliência Cristã e todos os meus cursos com 50% de desconto. Não é para sempre, tá? Esse valor não é para sempre. Aí através do primeiro link na descrição, tá? Você participa através da Hotmart. Então quem quiser participar, tá lá. E lá dentro da comunidade fechada, tem algumas aulas que são estritamente importantes, pelo menos para você ver uma vez na sua vida. Como anular essa porcaria aqui, certifique de fazer isso até 2023. Recomendo, é um vídeo assim que, olha, se tem alguma coisa que você tem que ver uma vez na sua vida, seria esse vídeo. Então tá lá. E também esse vídeo aqui, ó. Se você foi marcado com removals assim, cara, recomendo que você assista, tá? E quem quiser empreender dentro do curso, tá? Você tem vários cursos ali dentro. Você tem um de prata coloidal, que é uma... Sim, meu irmão, eu não posso nem falar aqui, eu sou impedido de falar o que ela faz. Mas lá dentro você vai saber a Red Pill assim, ó. Não é nem Red Pill, meu irmão, é Black Pill. O negócio é violento, mas eu não posso falar aqui. E tem um curso Como Vencer Todas, tá? Então assim, dá para empreender ainda no Brasil. Você tem uma chance de fazer acontecer. Você tem um período de tempo para fazer acontecer. Você pode investir em criptomoeda, eu falo sobre isso dentro do curso. Você pode investir no mercado físico, desde que seja no fator escalonamento, ou no mercado digital. Eu falo sobre isso, você tem uma chance. Quando a coisa mudar de vez, aí vai ser difícil. Por enquanto você tem chance. Quantos alunos meus aqui que não ficaram 6 meses, os caras desempregados ficaram 6 meses aí fazendo curso, trabalhando, quebrando a cara e agora estão tendo sucesso. Então praticamente vai lá, corra, tá? Para você poder conhecer. O primeiro link aí na descrição. Falado disso, eu separei aqui a aula em duas, tá? Provavelmente eu devo colocar essa mesma aula no período da noite ou no dia seguinte, tá? Para não ficar muito massivo para você. Porque uma aula é sobre zumbis, que eu vou trazer, não é um fato zumbis, mas alguma coisa estranha está acontecendo no planeta, nós precisamos debater sobre esse assunto. Mas de antemão, eu quero falar uma coisa sobre o Rio de Janeiro, tá? Alguns alunos meus participam de alguns grupos no Telegram, e volta e meia, quando alguém publica alguma coisa no grupo, ou volta e meia, quando alguém publica alguma coisa em algum canal no Telegram, eles mandam pra mim essa informação, tá? E aí eu acho interessante debater aqui no canal no YouTube, é uma informação livre, tá bom? Então vamos lá, deixa eu explicar uma coisa aqui pra vocês. Teve um canal no Telegram, ok? Esse canal aqui no Telegram, que divulgou esse vídeo aqui, tá? Me parece que são os inscritos do canal que divulgaram esse vídeo. Eu achei interessante trazer pelo seguinte fator, tá? Pelo seguinte fator. Essa luzinha branca que você vê no céu, muitas vezes, pela sua rotina de trabalho, pela sua rotina de estudo, pelo comodismo, você nunca para, né, no céu estrelado e fica olhando para as estrelas.
Você nunca para o seu dia a dia para olhar para as estrelas. É sempre bom olhar para cima, meu irmão. E muitas vezes, as poucas pessoas que param para olhar para cima, elas notam uma certa esfera branca ou amarela se movimentando. A princípio parece uma estrela cadente, uma estrela errante, alguma estrela no universo, só que o padrão dessa estrela é um padrão diferenciado. Ela anda, ela mexe, e as pessoas não sabem interpretar isso. Então, por exemplo, isso aqui foi lá no Rio de Janeiro, tá? Essa informação tá dentro desse Telegram aqui, do cara filmando essa bolinha piscando lá em cima lá. Só que interessante que não parece uma estrela. Eu já trouxe um vídeo chamado, uma série aqui no canal de 2 vídeos, chamado Anjos Caídos, que é um cara pega um Nikon e dá um zoom absurdo nessas bolas. E você vê que são prisões. Você vê que é um campo eletromagnético, um plasma envolvido, e alguma coisa está lá dentro. E essa coisa está presa, envolvida num plasma energético. E aí você fala, oh, aquilo ali ou é prisão, ou é algum ser, né? Uma entidade plasmática, né? E aí, praticamente, você tem essa parte aqui que aconteceu recentemente. E você tem também aqui, ó, em Bangu, no Rio de Janeiro, a mesma coisa, tá? E aí, qual que é o preceito aqui, tá? Que foi filmado, olha só. Inclusive, uma aqui, ó, a bola vermelha, ela cai, ó. Ela chega até cair aqui, ó. Que coisa mais estranha. Olha pra você ver ela saindo. Será que isso aí parece um satélite do Elon Musk, o Starlink? Será que parece mesmo? Ou simplesmente algum satélite brasileiro? Porque toda vez a gente falou aqui sobre um fenômeno de ufológico comprovado lá no Rio de Janeiro. E os caras falaram que era morteiro. Não, o exército brasileiro, eles fazem treinamento de morteiro. O morteiro parado assim, ó, 2 minutos. Não cai, sabe? O negócio para, depois até volta pra cima. É claro, o morteiro deles é super saiyajin, né? E aí praticamente, ó, as coisas mexendo de forma estranhas, tá? E isso aí aconteceu, tá? Esse vídeo na íntegra aí, eu vou acabar deixando aí, tá? Pra vocês, depois pra vocês poderem assistir. Mas, o que é importante eu falar pra você? Eu já falei sobre o Rio de Janeiro. Primeiro, apareceu, tem um vídeo aqui no canal, é só você procurar, Humberto Voltz, Rio de Janeiro. Uma bola amarela plasmática em cima das cidades do Rio de Janeiro. Ninguém sabe o que foi aquilo. Agora, essas bolinhas sutis. Aí, eu trouxe uma coisa que eu acho interessante eu mostrar pra vocês. Essa aqui é uma filmagem de alguém que estava dentro de um avião e começou a filmar essas bolinhas de prata. Sabe essas bolinhas que brilham no céu? Você fala assim, isso aqui é uma estrela. Não, isso aí é um satélite do Elon Musk, é o Starlink, não sei o quê. Sabe essas bolinhas que você vê no céu? Pois bem, olha essas bolinhas no céu. Se elas estivessem lá no espaço sideral, não seria possível, no ângulo de visão em linha reta, o cara filmar elas assim, ó, na horizontal. Não seria possível. Então, como que um cara viajando no avião consegue estar linear com essas bolinhas? E olha só pra você ver, os caras estão lá filmando, ok? É evidente que eu não posso ficar tacando o vídeo inteiro aqui, mas o cara tá chegando a filmar, ó. E aí eu te pergunto, o que essas coisas estão fazendo ali no céu, né? Olha só, o cara vai filmando, ok? Chega um certo ponto ali que elas somem, né? E o cara tá dentro de um avião, ó. Isso aqui é a asa de um avião. Eu te faço a pergunta, será que isso aí tem a ver? Será que isso aí é uma estrela no hiperespaço? Meu irmão, eu não acredito em nada que a mídia conta. A história, ela está se repetindo. E só está se repetindo porque as pessoas são ignorantes o suficiente para deixarem acontecer. Então tudo que a mídia fala, na minha visão, é uma grande mentira. É um grande desperdício de tempo. E aí praticamente nós vemos as mesmas esferas. Aí você já começa a analisar. Essas esferas que, quando você está no nível do avião, você vê elas de forma linear, são as mesmas que apareceram aí no Rio de Janeiro, tá? De novo, Rio de Janeiro, né? De novo, Rio de Janeiro. Aí eu falo pra você, tá, beleza, o que isso tem a ver demais, tá? O que essas bolinhas têm a ver demais? Vamos ver alguns vídeos aqui, porque esse vídeo aqui que eu acho importante eu trazer pra você, tá? Mas basicamente é o seguinte, ó, vamos ver esse vídeo aqui. As pessoas estão, eu não sei se é num porto ou num navio, não deu pra ver todo o local aberto, mas as pessoas estão vendo algo metálico voando pelos céus. E muitos vão dizer, não, isso é marciano. Que marciano, meu irmão. Olha, a história está se repetindo. Maia, Inca, Azteca, Teotihuacan, egípcios, chineses,
Todos eles, antigos astronautas, vinham para a Terra e andavam milhares e milhões de quilômetros, camaleãozinho. Para quê? Para pedirem sacrifícios humanos. Ah, que maravilha! Para que um ET precisa viajar milhões de anos para poder comer uma carnita muito louca, um sanguinho humano? Não faz o menor sentido. Toda essa empreitada para fazer sacrifício não faz o menor sentido, a não ser que não seja extraterrestre, sim demônios, né? Algum tipo de um ser humano, algum tipo de ser que habita aqui na Terra, alguma coisa tá rolando, meu irmão. A pauta final que fala que é um extraterrestre não cai bem. Nenhum ser, igual nos maias, nos maias praticamente, eles têm lá os seus astronautas que comiam seres humanos. Os incas, por exemplo, eles fizeram uma pirâmide e arrancava o coração do ser humano vivo. Pra quê? Pra fazerem oferenda a esses antigos astronautas. Pra que precisa de sacrifício? Pra que um extraterrestre viajar bilhões de anos-luz, gastar uma empreitada de tecnologia pra pedir uma carnita muito louca? Não faz ideia, não faz sentido, tá? Então, é algo que está além disso. E na minha visão, novamente, a Bíblia se mostrando fiel. Porque aqui tem passagens que diz que esses seres vieram de baixo, não de cima. Inclusive, Jesus Cristo, quando ele estava dentro do templo, lá em Jerusalém, chegaram os fariseus pomposos, maravilhosos, né? E lembrando que Jesus ali, dentro daquela região judaica, tá? Seguindo os preceitos judaicos, os fariseus pomposos, não estou falando mal da religião, longe disso, chegaram para Cristo e falaram assim, nós temos como pai Abraão. Cristo falou uma coisa que eu nunca vou esquecer na minha vida. Vós tem como pai o diabo. Agora, por que ele falou isso? Era para o povo de Jerusalém? Era para os judeus? Não. Cristo não falou isso para os judeus, falou isso para os fariseus. Por quê? Porque o tempo todo, Cristo mesmo fala, a salvação vem, abre aspas, judeus, fecha aspas. Então o tempo todo Cristo fala dos judeus, mas ao mesmo tempo, ele detona os fariseus. Aí tem um momento que os fariseus entram em confronto com Cristo, num bate-boca com Cristo. E Jesus Cristo fala assim, raça de víboras. Aí você pensa, pô, o próprio Criador está xingando aqueles seres. Mas pensa comigo, um ser perfeito, ele iria xingar alguém? Não. Xingar é ser rebaixado. É rebaixar. Você está rebaixando, você não está aguentando dialogar, você já está partindo para agressão verbal. E aí eu fiquei pensando, mas será que o Criador zombou? Não. Quando ele falou raça de víboras, aí nós entendemos que esses seres eles se transmutam no corpo humano. Então, o povo de Israel, o povo hebreu, saiu lá do Egito, através peregrinando com Moisés, se estabeleceu ali no Oriente Médio, Mesopotâmia, só que com a fé de muitos esfriando, eles, inclusive com até a questão de Salomão também se envolver com isso, tá? Falado nos livros de Salomão, buscando sabedoria do subterrâneo, esses seres, eles se transmutam em seres humanos, são seres de uma outra linhagem, e Cristo chega logo de cara e fala, raça de víboras. Porque para o nosso entender, para a nossa língua atual, seria o quê? Reptiliano, repti, parará, pururu, liano. Seria basicamente isso. E aí Cristo mesmo fala, ao nome de Jesus Cristo, se dobre todo o joelho do que está no céu, na terra e debaixo da terra. Mas se você morre, você adormece e aguarda julgamento, como é que pode dobrar o joelho quem está adormecido? Aí você entende que o que está lá embaixo são seres vivos. Que é o que Teotihuacan fez, é o que os maias fizeram, né? É o que Agartha, a história de Agartha, buscar sabedoria, inclusive a história do Monte Tibé, lá dos budistas, buscar sabedoria do subterrâneo. Almirante Richard Burns, buscar sabedoria do subterrâneo. Então tudo indica que esses seres que estão aparecendo vieram do subterrâneo. Então vamos ver o vídeo. Olha só, os caras estão apavorados, porque é objeto metálico. Aí você fala, nossa, isso aí são seres super evoluídos. Esses são super evoluídos? Por que Nimrod tinha uma nave dessas? Por que a Babilônia tinha uma nave dessas? Tinham protocolos para voar em vimanas. Por que os indianos eles tinham protocolos de construção de vimanas há 5.000 anos atrás? Será que nós, hoje, com a nossa tecnologia, nós somos mais avançados do que era no passado? Eu acho que não. Então olha que coisa interessante. E mesmo assim Deus destruiu todos, tá? Então tá lá, ó. Me parece que é um porto mesmo, tá? E olha só, esse objeto metálico voando aqui, né? Eu digo pra vocês, faz algum sentido? Esses objetos, a lei da física não funciona, a lei da gravidade não funciona, densidade não funciona, nada funciona pra esses seres. Parece que o campo eletromagnético anula tudo. E aí eles conseguem voar em hipervelocidade, frear em hipervelocidade.
realmente é algo, chega a ser até um pouco assustador. Tá, beleza. Aqui eu quero que você entenda que é como se fosse aquela esfera brilhando mais próximo aqui da Terra, tá? E a galera filmando e vindo ali, ó, tá? Beleza. Aí falado disso, nós temos que falar sobre isso aqui também, ó. Vamos lá. Isso aqui aconteceu nos Estados Unidos recentemente, tá? Eles convocaram a polícia, mas a polícia não soube o que fazer. A polícia não teve o que fazer. Parece que são milhares dessas bolinhas no céu voando, ó. Olha só. Pode ser que seja algum tipo de inseto luminoso? Pode. Isso aí eu não descarto a hipótese. Mas olha você vê, a polícia não tinha o que fazer. Chamaram a polícia lá, vai fazer o quê, meu irmão? Nem eu sei o que é isso. Então olha só, essas coisas atravessando aí, ó. Não sabemos do que se trata. E são imensas, imensas e voando baixo, tá? É o que a gente fala, é o que a gente fala. Aí nós temos de novo essas mesmas esferas, ok? Lá em Tóquio, né? Lembra dessas esferas lá em Tóquio. Os caras acham que é alguma constelação. Constelação nada, olha só. Olha lá. Lá em Tóquio, tá? Então, meu irmão, olha só. Não tinha tantas luzes, olha só. Não tinha tantas luzes. De repente começa a aparecer luzes ali, ó. Ó. De repente, ó. Começa a aparecer luzes. Luzes estranhas. Lá em Tóquio. Aí eu digo pra vocês, o que será que estão planejando? Porque da última vez eles tomaram ferro, né? A Batalha de Nuremberg tá aí para nos provar que a história se repetirá da mesma forma. Né? Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Aí tem esse vídeo, eu quero chegar nesse vídeo aqui. Agora, por que eu quero chegar nesse vídeo para você? Esse vídeo ele foi filmado à noite, tá bom? Provavelmente para você poder enxergar esse vídeo, eu teria que aumentar o contraste dele aqui inúmeras vezes. Mas basicamente é o seguinte, tá? Você pode aumentar o brilho da tela do seu celular momentaneamente. Mas basicamente é o seguinte, o cara tá filmando uma tempestade nos céus, ok? Por mais que possa parecer fake, eu gostaria que você abrisse a sua mente para essa possibilidade, tá? Porque muito vem se debatendo sobre esse assunto. E que assunto que é esse? Muitos OVNIs estão se escondendo por cima das nuvens. Muitos OVNIs, eles estão se camuflando como se fosse uma nuvem. Você olha para o céu, você vê aquela nuvem, uma única nuvem, o céu todo azul, todo aberto, e uma única nuvem no céu. Aí você olha para aquela nuvem, não faz sentido, ela está imóvel, ela não se mexe, não se desfaz. Qualquer nuvem, escute bem o que eu vou lhe dizer, no céu, a velocidade acima aí de 1.000, 1.500 metros de altura, é mais ou menos 120, 130 quilômetros por hora. Então assim, já tem uma certa velocidade. Então, qualquer nuvem que está no céu, ela tem que se deslocar. Tá? Ela tem que se deslocar. Lembra que o Sol ele dá a volta ao mundo em 24 horas, tá? Então, praticamente, ela tem que se deslocar. Qualquer nuvem que está no céu, ela tem que se deslocar. E a nuvem, por ser uma condensação de água ali, grosso modo, tá? Tem aerolitos, mas por ser uma condensação de água, ela tem que se desfazer e se refazer. Então a nuvem nunca pode manter o mesmo formato. Tem vezes que você olha para o céu tá claro, ok? A nuvem, só tem uma nuvem no céu, ou às vezes duas, ok? Essa nuvem está imóvel, não deveria estar imóvel porque você tem uma corrente de ar em cima que faz com que as coisas andem. Só que a nuvem está imóvel, a nuvem não se desfaz e só tem ela nos céus. Aí sabe o que parece? Parece realmente um disco voador, alguma coisa por trás ali. E aí o cara começou a pensar da mesma forma, e ele começou a filmar, né? Lembra que eu falei para você desses clarões no céu? Aqui é uma pergunta, vocês já viram esses clarões no céu? Eu vou voltar ao vídeo, tá? Lembra que, eu preciso explicar isso. Lembra que começa a chover, alguma coisa, trovejar, e de repente o céu fica piscando, branco, preto, azul. Você lembra? Eu já cheguei, eu mostrei uns 3 vídeos aqui. Lembra? Eu cheguei a falar sobre isso aqui. Pois é, aí, olha só, teve alguém super inteligente que decidiu gravar isso de longe das cidades. Gravar isso numa perspectiva no monte, para poder ver esses clarões. E olha só o que o cara descobriu, vamos ver. Olha só, você conseguiu enxergar? Eu vou tentar mostrar aqui pra vocês, ó. Ó, olha pra isso aqui, ó. Olha pra esse contorno aqui. Olha pra esse contorno aqui. Olha só, o clarão, ó, olha pra esse contorno aqui. Pois é, em cima das nuvens. É em cima das nuvens. Ó, vamos lá. Olha só. De novo, olha só.
Você vê que a nuvem, ela se dissipa. Agora uma pergunta, será que são esses seres que estão provocando esses raios de luz? Essa é uma pergunta, será que são esses seres que estão provocando esse raio de luz? Olha, de novo. E tudo embaixo dessa nave, tudo embaixo dessa nave. Aí ele dá um zoom e olha só o que encontra aqui. Debaixo da nave. Olha só. É sempre debaixo da nave, ó. Olha lá, olha o formato aqui, olha o contorno aqui, ó. É esse contorno. Olha o tamanho da cidade e o tamanho da nave. A nave do tamanho da cidade, tá? E se escondendo. Imóvel e se escondendo. E olha só, sai alguns raios brancos debaixo das cidades. Uma pergunta para você. Será que isso é uma nuvem? Uma pergunta para você. O que você acha? Você acha que isso aí é uma nuvem que simplesmente está piscando o céu? O céu pisca, tem algumas nuvens no céu que não se desfaz. Será que é uma nuvem mesmo? Eu vou te fazer um convite. Toda vez que você olhar para o céu e você ver uma nuvem que não se desfaz e que está imóvel, só tem ela no céu, suspeite. Suspeite, tá? Porque aí, meu irmão, pode ser que eles estejam camuflados. Você não faz ideia como era o mundo no passado, as batalhas que a humanidade teve que travar para sobreviver até agora. Não sei à toa que uma elite mundial é governada por seres que nem são humanos, E praticamente o objetivo deles é nos bestializar. Eles têm medo do ser humano. Nós temos um vínculo com o Eterno, um vínculo com o Criador. Eles não têm um vínculo com o Criador. Então, se você invocar o nome de Jesus, não tem nave que fique. Você não entendeu o poder de Deus, você não entendeu. Jesus mesmo disse, se você ordenar que uma montanha se mova daqui para lá, e você não duvidar em seu coração, ela se move. Você não entendeu o poder de Deus, você não faz ideia do poder de Deus. Agora, esses seres, eles agem na sombra, apesar de ter uma nave do tamanho de uma cidade, não é só uma, são milhares, ainda assim eles não se apresentam à humanidade. Eles têm medo da humanidade. Eles precisam acabar com os cristãos. Para eles poderem se apresentar nas cidades, para eles poderem se apresentar como salvadores ou como raças evolutivas, eles precisam acabar com os cristãos. Os cristãos verdadeiros, os nazarenos, os hebreus, os israelitas, os remanescentes, eles têm que acabar com esses caras. Por isso que a perseguição vem agora. Porque eles querem nos acabar. Por quê? Porque a partir do momento que você invoca o nome de Jesus, que você invoca o nome sagrado, o que acontece? Praticamente esses seres, eles não vão ter mais o que fazer. Inclusive, eu vou tentar mostrar uma coisa pra vocês aqui. Na minha frente aqui, na minha propriedade aqui. Só pra tu ter mais ou menos uma ideia, tá? Só pra tu ver ideia. A gente grava a porcaria do vídeo, olha só o que acontece aqui. E pra tu ter mais ou menos uma ideia, tá? Olha só. Olha aqui. Sou eu, tá? Estou gravando aqui pra vocês. Olha essa porcaria que apareceu aqui. Só gravando esse vídeo. Meu irmão, olha isso aqui. É uma pergunta pra você, você acha isso normal? Olha pra isso aí. Você acha isso normal? Oh, você vai morrer. Meu irmão, eu estou em Cristo. Se eu morrer, eu estou com Jesus. A gente não tem que ter medo de morrer. Mas olha que coisa interessante. Olha lá. Tô gravando aqui agora pra vocês. Olha que coisa maravilhosa. Hein? Alguém acha isso normal? Você acha isso normal? Eu não acho, tá? Deixando isso bem claro aqui, que eu não acho isso normal, tá? Aí você fala, isso é brincadeira, isso é montagem. A montagem, olha aqui o vídeo, ó. Nós estamos falando sobre esses seres aqui estranhos, ok? Essa porcaria estranha que aparece no céu, que ninguém consegue entender, e de repente, tu olha pro céu, que maravilha, hein? Pois é. Então assim, vou morrer na mão desses seres. Meu irmão, viver é... Morrer é lucro. Se eu tivesse medo de morrer, eu não fazia esse canal. Se eu tivesse medo de perder tudo, eu não fazia esse canal. Se eu tivesse medo de ser torturado, eu não fazia esse canal. Se eu tivesse medo... Agora eu digo uma coisa pra você. Qual é o de vocês que vai negar a marca da besta quando chegar? Qual é? Eu nego. Meu irmão, a vida é Cristo. Já era pra estar morto. Já contei aqui... Quantas vezes que eu contei aqui a minha história? Quantas vezes que eu contei aqui a minha história? Que era para eu estar morto, que eu fui parar na cama numa CTI, que eu tinha pressão alta, tudo. Já era para eu estar morto há muito tempo. Eu só vivo por causa de Jesus Cristo. Essa é minha vida, tá bom? Mas o que? São extraterrestres? Foda-se, tá entendendo? Pau no cu desses caras. O meu Senhor é Senhor sobre todas as coisas. Ok? Quando chegar o momento de eu morrer, eu vou morrer, não há o que se faça.
Mas até esse momento acontecer, vou continuar dando trabalho para o sistema. Vou continuar lutando. Nem que seja só eu sozinho nesse planeta. Nem que todo mundo se acovarde. Nem que todo mundo desista dessa luta. Tá bom? O meu Senhor é Jesus Cristo. Não é o capeta. Não sou de elite mundial que faz pacto com o diabo, se arrepende, quer ir embora e o diabo cobra a prestação. Não, eu estou com Jesus Cristo. Esse é o meu Senhor, é esse que eu devo a prestação de contas. Então é isso que eu digo pra vocês. E aí, apareceu na porcaria do Rio de Janeiro e agora apareceu em Belo Horizonte, né? Que eu estou na grande capital mineira, apareceu em Belo Horizonte. Aí eu falo sobre essa nhaca e você pensa assim, essa nuvem sumiu. Não, a nuvem agora tá andando de lado. Essa nuvem agora simplesmente andando de lado. Olha que maravilhoso. Agora ela tá se empurrando de lado ali, ó lá. Tá se empurrando de lado. Ah, mas você é visitado por esses seres. Sei lá, meu irmão, se é a visita, se é a nuvem. Eu não me importo. Sinceridade, não me importa. Tô cansado. Quantas vezes... Tu lembra? Eu trouxe um vídeo há 2 anos atrás que eu falei sobre a origem de todas as doenças. Eu fui censurado no mundo inteiro com esse vídeo. Tomei o fair use do cacete. Eu falei aqui sobre as quimeras. Seres, entidades espirituais que provocam doenças. Eu falei sobre uma seita secreta de bruxas mulheres, que eu não vou nem falar o nome aqui. Teve uma delegada que me perseguiu por isso. Teve gente de alto escalão que me perseguiu, eu tive que ir embora. Eu, meu irmão, eu não me importo. Tá bom? Então, assim, é o que eu digo pra vocês. Eu lembro muito bem de seres estranhos. Agora, pouco me importo, estou com Jesus Cristo. Se você tem medo da morte, meu irmão, sabe que o inferno é 1000 vezes pior que a morte. Tá? Agora, a ideia que eu quero trazer pra vocês é essa. Isso apareceu no Rio de Janeiro. Tá? Aquelas luzes brilhantes apareceram no Rio de Janeiro, ok? Já foi gravado essas esferas no céu. E nós tivemos em Tóquio, um vídeo em Tóquio. E também nós tivemos aqui aquela coisa estranha no céu. Aquela coisa estranha no céu, que ninguém sabe o que é, ninguém entende o que é. Tipo assim, o céu tá piscando. De repente a nuvem no formato de uma esfera. Aí, gravando esse vídeo, sem brincadeira, eu sou surpreendido com a porra de uma nuvem igualzinho essa. Cara, às vezes eu acho que eu tô sonhando. Às vezes, sério, às vezes eu acho que eu vou acordar uma hora ou outra. Às vezes eu acho que eu tô dentro de um sonho, de um pesadelo, que uma hora eu vou acordar. Sem brincadeira, às vezes eu acho que não é possível, que eu tô gravando um negócio e o trem aparece na minha frente. Sério, às vezes eu acho que eu tô sonhando, cara. Que não é possível. E aí eu digo uma coisa pra vocês, meus irmãos. Prepare-se pra guerra, porque ela virá a galope. Esses seres irão nos perseguir. Agora eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu me lembro bem, tá? Eu me lembro bem quando eu era criança, né? E praticamente eu tive um passado triste, tá? Minha família nunca foi cristã, né? Só, tirando a minha avó que acreditava em Jesus Cristo, mas acreditava em Virgem Maria, mas quem sou eu para julgar também? O resto da minha família tudo foi espírita, mexia com coisas estranhas. E eu me lembro bem que eu fui num evento que tinha, eu não sei se era Candomblé, eu não conheço essa religião, mas era um monte de gente de roupa branca rodando e foi num terreno, tá? E praticamente teve uma criança que eu tava lá vendo, né, essa porcaria. E teve uma criança que ela, sei lá, incorporou alguma porcaria e ela ganhou uma super força. E ela começou a praticamente julgar as pessoas pro lado, né? De uma senhora, ela arremessou a senhora, não sei o quê, não sei se a criança incorporou um demônio, pombagira, eu não sei, cara. Eu sei que alguma coisa aconteceu com essa criança. Do nada ela começou a rodopiar e incorporou e ganhou uma super força. E não parecia ela, parecia algum ser dentro dela. E esse ser estava empurrando, jogando todo mundo pro chão. Quando esse ser chegou em cima de mim, eu confesso para você que eu não conhecia a profundidade de Jesus Cristo. Eu não conhecia, eu não sabia quem era Jesus. Eu não sabia quem era Jesus. E aí, praticamente, o que aconteceu foi o seguinte, cara. Eu projetei um escudo de defesa no meu corpo, eu projetei na minha mente. E, né, por ouvir poucas vezes a palavra Jesus, eu falei Jesus. Esse ser, quando ele veio para cima de mim, ele enfraqueceu. Ficou com os braços mambos e caiu de frente assim, ó. Agora por quê? Eu sou super-herói, eu sou super-poderoso? Não, meu irmão. Eu sou um merda, eu vim do pó. Pode ter certeza que um dia eu vou morrer, pode ter certeza que eu sangro, pode ter certeza que eu tiro meleca do nariz, pode ter certeza que eu cago. Eu não sou melhor do que você. Estou te dizendo que essa palavra tem poder. E muitos vão dizer, é Yahusha, Yahoo. Cara, beleza, faz o que você quiser, eu não tô aqui pra te julgar. Agora, se o nome de Jesus não importasse, não fazia os milagres que faz. Tá bom? Então é isso que eu digo pra cada um de vocês, meu irmão. Nem quando essa nhaca fica na minha frente eu arrego pra poder falar. Não vão me calar, só morto. Só irei calar, eu paro de falar morto, tá bom?
Então, assim, é essa a ideia que eu trago para vocês, tá? Viver é Jesus Cristo, morrer é lucro. Aprenda, israelita. Aprenda, hebreu. Aprenda, remanescente. Você não nasceu para viver nesse mundo. Você não nasceu para vencer nesse mundo. Você nasceu nesse mundo para poder sobreviver. Mas não sobreviver às virtudes desse mundo, mas sobreviver na palavra de Cristo. Todos nós temos um objetivo. Eu não falo para milhares, eu falo para poucos. Tá? Nosso objetivo é encontrar Jesus Cristo. E, claro, né, que nós nos veremos nos céus também. Bom, falado disso, tá? Inclusive a nuvem agora tá andando para frente, né? Mas é assim, vou ficando por aqui, sou Humberto Volts, tenho mais um vídeo para gravar para vocês aqui, que é a parte 2, tá? E dá-lhe gravação, meu irmão, sem arrego, sem medo, não se negocia com o diabo, ok? Porque se você negociar com o diabo, meu irmão, é só você lembrar sobre a peste negra, é só você lembrar sobre o período renascentista. As pessoas que blasfemaram contra o nome de Jesus, porque eles perseguiram os cristãos na Idade Média, alegando que eles traziam as doenças, né? Sabe o que aconteceu? O cara falava assim, não, o cara falava que desistia de Jesus, o cara falava. E aí, passava 1, 2 dias, algum tempo lá, eles iam lá e matavam aquela pessoa. Então assim, não confie, meu irmão, só confie em Jesus, tá? Bom, vou ficando por aqui. Sou Humberto Volts, espero que você tenha entendido. Só lembrando, tá? Parece muito que aquela nave dos Eternos lá, aquela porcaria lá. Bom, não existe diálogo pro mal, não existe negociação com as trevas. Ou você é e está com Jesus, ou você está com o diabo. Não tem meio termo, tá? Vou ficando por aqui, sou Humberto Volts, fique na paz.